O tema é Faça um cara bonito. relacionamento. Ei. Dia dos namorados. Ai. O tema, pra quem não sacou, é relacionamento, família. E aí, vai lembrar da lei. Tanto Valide quanto Uou, 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 uou. Calma, calma. E eu vou rimar que sou camarada, teu inimigo vira fogo. O que acontece aqui? Batalha de Furacão. Sou camarada, teu inimigo vira fogo. O que acontece aqui? Batalha de Furacão e vem no uou, uou, uou. E quem não fizer barulho tá no movimento errado. E mais em 3, 2, 1. A temática é um relacionamento nosso que foi aquilo que tornou um pouco do que eu sou. Foi aquilo que tornou um pouco de eu me perdi para onde que eu vou. Foi aí que eu entendi que a história era um pouco do que eu tenho. Tipo, uma relação que é mantida com esforço, fazendo até um desenho. Um pouco de desdenho, cujo qual era o protagonista. Até um homem apaixonado. Porém, o amor sabotou o meu ego e me tornou um homem amaldiçoado. E foi aí que eu entendi que o amor era doentio e que me tornou um ser frio. Pois sem o amor eu só encontrei o ódio. E após o ódio eu me encontrei sentimento vazio. E foi assim que eu me perdi de mim pra poder me encontrar. E encontrei até uma bússola. E foi aí que eu falei pra ela que o fim é em outro canto, então eu te busco lá. E foi quando eu encontrei e disse que, nega, eu sou um sujeito homem. E fiz igual BK e falei pra ela chegar, que eu quero no seu contato, muito mais que o telefone. Eu também tenho uma treta que a gente conversava, mas a gente nunca vacila. Pois percebi que todo coração tem outro coração que não aniquila. E se junta com o outro, sabe a emoção. Por isso nenhum é do outro uma mochila. Eu fui até um Davi que trai a mulher, mas quando eu fui seu que fui traído por uma Dalila. E aí, ninguém lembra disso, né não? Por isso eu vou dizer que eu vou falar que eu não dou a marcha ré. Porque eu dou meu coração, eu dou minha asa, eu dou minha mente, eu dou minha alma, se ela for minha mulher. Isso que é a história de vivência, isso que é a história da eloquência. Não a história que dá pra trás, a mulher que é capataz, a mulher que dá seu coração pela sua eloquência. Que entende a sua dor, que entende o seu calor, que agora não é desgrama, que fala pra você que te ama. Não é só aquele frase que vai no final da noite e te deixa comigo na sua cama. Você tem que entender que quanto mais você entende, você não intimida. É sobre entender o amor e sobre entender o amor, que cada batida é o texto amor, a ferida da sua vida. Barulho pra batalha! Barulho para as rimas de Teu Castelo! Barulho para as rimas de Tom! Tom por vocês, jurando em 3, 2, 1. Pensa aí, Tom, primeiro round. Mas tudo que vale... Volta com outro tema. Eita, é verdade. Bota aí vida, bota aí vivência. Vai ter que ser história. A vida de um assaltante. Seu caralho. A vida de um assaltante, família. A vida de um Vai assaltante. criar uma história agora sobre a vida de um assaltante. Já ouviu que legal? Bora ensinar os caras. Bora ensinar os caras? Ninguém não fizer barulho, vai ter o celular roubado. Essa é a história de assaltante que eu mesmo conheci. Por isso eu vou dizer que minha mente não é maluca. Eu conheci ele, foi um professor que roubou a La Casa de Papel, não roubou dinheiro, fez música com a caneta que ele tinha, não entendeu o que eu tinha. Por isso eu vou dizer que agora é canalha. Um dia eu tentei roubar até um banco de vestir e hoje só roubo folhinha na batalha. Essa é a história da assaltante, uma história que não pensava na vida e nunca na sua trilha. Hoje ele pensa em batalha, não quer assaltar mais banco, quer assaltar e salvar
pra sua família. Porque eu vou dizer que tudo que eu tenho não foi o assalto que já me deu asa. Eu sou tipo de um menino bom que quando assalta e rouba banco, rouba pra dentro de casa. Essa história de um assaltante que toda vez que você não sabe ele falava. O que você sabe de assaltante que tem que salvar a família e um cartão da família ele clonava. É muito mais do que uma história de Robin Hood. É mais que a história de João Davido. Realmente é a história do cara que roubava da família dos outros para poder se sustentar seu filho. E foi aí que ele entendia que cada vez ele roubava um pobre, pairando o trilho. E foi aí que ele pegou todos os pobres e percebeu que era muito melhor pobres vender milho. E foi aí que ele começou a trabalhar e se encontrar e se perdeu até como CLT. Porque o assaltante é muito mais do que roubar a cena. É muito mais que sobre eu e que sobre você. É muito mais que esse roteiro. É muito mais do que roubamos, é muito mais do que conquistamos, é muito mais do que aprendemos, é muito mais do que ganhamos, e é muito mais do que perdemos, é muito mais do que falamos, e muito mais do que debatemos. Assaltante é muito mais, ou será que é muito menos? É muito Marte, ou será que é muito menos? Hoje eu sou ladrão, artigo 57, eu vim tomar a Marte até um pouco